valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo. A paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento saudar todos os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero saudar já a nossa irmã Terezinha, minha irmã Terezinha, lá da cidade de Populina, também a nossa irmã pastora Anerilza Brito, que Deus continue abençoando. E assim, daqui a alguns minutinhos estaremos iniciando então o estudo bíblico dessa noite. Então, como nós fazemos todas as quarta-feiras, hoje não é diferente, né? Hoje nós estaremos, então, a partir de agora, às 19 horas, dando início de mais um estudo bíblico da nossa escola dominical. Lembrando que hoje nós estamos na lição de número 6. A lição de número 6, ela traz o título dizendo pais zelosos e filhos rebeldes. Que triste, né? Pai zeloso, filho rebelde, mas nós vamos entender isso no longo do nosso estudo desta noite, né? É uma lição muito bonita, que nos traz, assim, um conforto muito grande quando nós vemos o que nos aconselha a palavra de Deus a todos nós, né? Como nós devemos, então, estar agindo no trabalhar de Deus. Lembrando que nós estamos estudando a lição, aliás, a revista do segundo trimestre do ano de 2023. E essa segunda revistinha do ano, que é do segundo trimestre, nós estamos falando no contexto geral sobre relacionamentos em família. Muito importante, né, irmãos? Muito importante. Relacionamento em família. Aí, no decorrer desses estudos, nós estamos vendo como superar os desafios e os problemas com os exemplos da palavra de Deus, né? Porque as pessoas às vezes se deparam com os problemas, deparam com esses desafios que vêm pela frente, e às vezes, se nós não ter o exemplo da palavra de Deus, nós podemos agir de maneira errada, né? E é melhor então nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, termos então esse conhecimento de nós então estar agindo de acordo com a palavra de Deus, para nós não fazer nada que desagrada o nosso Deus. Então, nós temos muitos exemplos na palavra de Deus que traz nós, então, ter o conhecimento, como agir, como solucionar os problemas, como vencer esses desafios através da palavra de Deus, o conselho da palavra de Deus, os exemplos dos homens de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos dá o entendimento, nos dá uma maneira de nós compreendermos,
para vencermos os desafios, vencermos os problemas, né? Então hoje, quarta-feira, lição de número 6, nós vamos estudar pai zeloso e filhos rebeldes. Convida mais alguém, eu estou aqui também convidando, convida mais alguém que está aí no seu perfil, compartilha essa live, porque as pessoas que estão no teu perfil vai receber automaticamente pelo próprio Facebook também a notificação dessa live. Amém? É muito importante nós junto aprender da palavra de Deus, né? Falta 2 minutinhos para nós iniciarmos, mas nós já estamos aí com os irmãos chegando. Que Deus abençoe a todos os irmãos que já estão chegando, para junto nós então participar dessa live, deste ensinamento da palavra de Deus, né? Já estamos aí iniciando, então nós vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por essa noite, por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado por mais uma quarta-feira. E nesse momento, meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor vai de encontro, meu Pai querido, com os irmãos. Que o Senhor vai de encontro, meu Pai, com essas pessoas que estão necessitadas da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua bondade. Que o Senhor venha nos abençoar nesse estudo, Senhor, que nós possamos juntos aprender mais e mais da Tua palavra, porque nós precisamos, ó Deus, vencer os problemas, os desafios, olhando, meu Deus, os exemplos da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os irmãos já presentes, aqueles que também vão estar conosco durante essa live, aqueles que vão ver também essa live, Senhor, em outros momentos. Por isso nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos aqui dar início e hoje, como eu já disse para os irmãos, vamos tirar um pouquinho o som aqui. Como eu já disse para os irmãos, o título que nós estamos aqui hoje é muito importante. É importante nós entendermos, né? Conhecer a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus fala para nós a respeito disso. Então o título é esse: Pai zeloso, filhos rebeldes. Nosso texto áureo, ele diz assim: vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, vós, filho, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Está escrito em Colossenses 3:20. Nossa verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem um impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. Ou seja, o que nós vamos entender isso aqui? O que nós entendemos aqui? Olhando um texto como esse, que fala o modo de nós educar, ele tem um impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, ou seja, nossos filhos, a partir do ensinamento, a partir que nós educamos eles mostrando a palavra de Deus de maneira sadia, nós vemos que isso tem um impacto muito grande no comportamento dos filhos. Mas do outro lado, aqui fala que isso não anula a responsabilidade individual da escolha deles. Porque lembrando que os nossos filhos, eles têm uma vida que Deus também dá a eles o livre-arbítrio. Então nós não temos o domínio sobre nossos filhos. Nós educamos, ensinamos, mas eles têm o livre-arbítrio dado também pelo próprio Deus.
eles têm as suas próprias escolhas. Então isso não tira a responsabilidade deles depois se responsabilizar por aquilo que eles decidiram, pelo caminho que eles querem tomar, o rumo que eles querem seguir. Aí, a partir desse momento, a responsabilidade não é mais do pai, não é mais da mãe, mas sim dos filhos. E nós vamos estudar, nós vamos falar mais sobre isso durante o nosso estudo, né? Nossa leitura em classe, ela nos diz assim, livro de Juízes, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eles fizeram aquilo que não era agradável ao Senhor. Como castigo, o Senhor entregou eles nas mãos dos inimigos, dos filisteus, por 40 anos, nos diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril, ela não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que agora é estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Coisa linda, né? A palavra de Deus mostra cada coisa linda para nós, que é surpreendente, né? A mulher estéril, que não pode ter filho, pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus, ela tem filho. Então nós vemos um milagre de Deus muito grande na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que obedecem a Deus. Então essa mulher não tinha filho, era estéril. De repente aparece ali o anjo de Deus e faz a ela uma surpresa, dizendo assim: olha, mulher, até hoje você é estéril, você não concebeu filho, mas a partir de agora Deus estará fazendo algo na tua vida que vai te surpreender, e a partir de agora você vai ter um filho. Que benção, né? Então vamos no versículo 4. Agora, pois, guarda-te que beba vinhos ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Deus é maravilhoso, né? Deus faz obra tremenda. E Deus tinha permitido, então, que durante 40 anos o povo judeu, o povo de Israel, fosse, então, entregue na mão dos filisteus, dos inimigos. Agora Deus visita essa mulher que era estéril, faz uma promessa a ela, que ela, então, iria gerar um filho. Este filho, ele seria o nazireu de Deus, ou seja, consagrado a Deus, separado por Deus. Era uma pessoa que ia já nascer, já sendo escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, já com uma missão, separado, ele teria santificado, separado, para fazer um trabalho que Deus estaria colocando já sobre a sua responsabilidade muito antes dele nascer. Ele ainda dentro do ventre da sua mãe, Deus já começa a usar tremendamente para que ele seria então o libertador, aquela pessoa que fosse usado por Deus para libertar o povo de Deus que estava sendo massacrado, pisado, que estava sendo afligido pelos inimigos, que eram os midianistas, que agora Deus estaria trabalhando na vida dessa criança que ainda ia nascer para ser o libertador do povo da nação de Israel. Verso 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio
a mim, cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, e nem me disse o seu nome. Porém, ele disse-me: eis que conceberás e terás um filho, agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Essa foi a mensagem do anjo de Deus para esta mulher. Ela ia ter um filho, e a partir desse momento, ela não era para beber nenhum tipo de bebida forte, nem vinho, não comer coisa imunda, e essa criança, quando nascesse, não teria então que cortar o cabelo, passar navalha na sua cabeça. Ele seria o nazireu de Deus, ou seja, um escolhido de Deus, separado por Deus, consagrado por Deus, para ser libertador da nação de Israel das mãos dos inimigos que eram os midianitas. Depois teve essa mulher um filho, chamou o seu nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Está vendo de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Sansão, né? Sansão, a palavra de Deus mostra tremendamente como que foi este homem, né? A Bíblia diz aqui que ele cresceu e Deus o abençoou. Agora nós vamos ler Juízes 14, nós vamos ler 3 versículos, o primeiro, o segundo e o terceiro, que diz assim: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai por mulher. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas do teu irmão, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus? Daqueles incircuncisos, e disse Sansão a seu pai: tomai-me essa, porque ela agrada aos meus olhos. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque nem tudo que nós olhamos, que nós às vezes vimos com os nossos olhos carnais, que é realmente agradável ao nosso Deus, né? Então temos que tomar muito cuidado. Por isso Jesus fala: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Vamos apresentação do nosso estudo. Já fizemos a leitura, já vimos então do que nós estaremos falando nesta noite. Agora, apresentação da nossa lição no tópico de número 1. Apresentar o texto pecaminoso, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade de Sansão ao Senhor. Isso nós vamos estar estudando no primeiro tópico, tópico número 1. Tópico número 2, nós vamos identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a formação moral e espiritual sobre a bênção divina. Esse é o tópico número 2. No tópico de número 3, nós vamos conscientizar que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi uma responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio e nem sempre seguido a educação recebida. Ou seja, às vezes nós não entendemos. Às vezes nós até falamos assim: mas peraí, aquela pessoa tão boa, aquela pessoa tão exemplar, e o filho está deixando a desejar, o filho é rebelde. No que falhou? Às vezes nós precisamos tomar cuidado para não julgar as pessoas de forma errada, né? Porque quando os pais às vezes ensinam os filhos,
nem sempre os filhos, quando chega na idade adulta, na idade da adolescência, na idade que ele já se acha responsável, ele segue os ensinamentos e os rumos dos seus pais. Às vezes ele se desvia para um outro caminho que eles desejam, por livre e espontânea vontade, desejar seguir. Então Sansão foi dessa forma. Sansão, ele foi educado, foi criado dentro de toda a responsabilidade dos pais, tanto do pai como da mãe, levando ele de acordo com a vontade de Deus, segundo o ensinamento que eles haviam recebido do próprio Deus, através daquela mensagem do anjo do Senhor. E eles então foram conduzindo Sansão da maneira correta, dentro da vontade de Deus. Mas quando Sansão, ele então pegou uma certa idade adulta, ele já tomou seus próprios rumos. Ele não mais seguiu os ensinamentos dos seus pais. Assim acontece também com nós hoje, nos nossos dias. Às vezes o pai e a mãe, com tanto carinho, tanto amor, às vezes dá o nome dos filhos, que às vezes tem um significado muito grande para ele ou para ela, querendo que eles trilhem os caminhos do Senhor, que façam a vontade de Deus. Mas depois que os filhos tomam uma certa idade, eles se encontram já no adulto, eles vê que eles já podem, às vezes, procurar os seus próprios rumos, seus próprios caminhos. Às vezes eles deixam o ensinamento dos pais e eles então começam agora, através dos seus próprios hábitos, dos seus próprios desejos, trilhar os seus caminhos, né? É isso que nós vemos também nos nossos dias de hoje, é o que nós vimos também com Salomão, aliás, com Sansão. Então, a nossa introdução dessa noite, eu quero saudar todos os nossos irmãos que estão conosco, nosso irmão Luan Almeida também lá de Curitiba, Deus abençoe o nosso irmão, seja bem-vindo a essa live, e os demais irmãos que vão estar conosco durante o nosso estudo, né? A nossa irmã missionária Graça, a paz do Senhor também, nossa irmã, Deus abençoe, seja bem-vindo também à nossa live, que Deus continue abençoando. Nossa introdução diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas. Ou seja, os filisteus estavam impondo uma pressão muito grande na vida do povo de Deus, dos israelitas. Estava sofrendo uma pressão muito grande, sendo então que eles tinham controle dessa nação, o qual sofria muito nas mãos dos filisteus. Diz aqui, por volta do século 11, o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo do juízo. Essa palavra desígnio, como nós lemos aqui, nasceu por um desígnio de Deus, ou seja, nasceu pela vontade de Deus. A palavra desígnio significa vontade. Então, nasceu pela vontade de Deus no tempo do juízo, sendo o 12º último juiz de Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir o desígnio divino, ou seja, para cumprir a vontade divina, na defesa de Israel, ele tinha um temperamento irascível e rebelde. Essa palavra irascível significa raiva, ódio. Então, voltando aqui, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão, eles foram zelosos em sua educação, mas o seu filho se tornou rebelde, ou seja, nós vamos ver isso nesse estudo, né? Os pais foram zelosos, criou Sansão
de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o desígnio de Deus, mas depois Salomão, ele se tornou rebelde. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando. E é por isso que lá no nosso título fala assim, pai zeloso e filhos rebelde. Primeiro tópico nós vamos estar estudando nessa noite, ele diz assim, os pais de Sansão. Primeiro nós vamos falar sobre os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deprovável. Uma situação espiritualmente deprovável. A palavra deprovável significa que desperta rancor, ódio. Então a palavra diz assim. Então nós vamos ler conforme já traduzido. Uma situação espiritualmente que desperta rancor e ódio. Então, o capítulo 13 de Juízo, ele mostra que os filhos de Israel, ele tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, por eles estar fazendo aquilo que não era agradável ao Senhor, fazendo aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, o Senhor entrega a eles, aquela nação, entrega na mão dos seus inimigos, que eram os filisteus, como nós acabamos de ler. Era o contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temia a Deus e procurava guardar os seus mandamentos, ou seja, em toda a nação de Israel. Eram poucas pessoas, poucas famílias que dava crédito à voz de Deus, que se interessava pelas coisas de Deus, se interessava de obedecer a Deus. A maioria do povo não se importava com as coisas de Deus, não valorizava a palavra de Deus, não dava ouvido à voz do nosso Deus. Entretanto, havia um casal fiel ao eterno, ou seja, fiel ao nosso Deus. No meio de todas essas pessoas que não davam ouvido à palavra de Deus, que não valorizava a palavra de Deus, a voz de Deus, existia ali um casal que eles eram fiel ao eterno, ou seja, fiel ao nosso Deus. E como nós lemos aqui, que recebeu uma visita do anjo. Então esse casal era um casal abençoado por Deus, que temia Deus, e eles receberam a visita do anjo em sua casa. Ponto 2. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e a sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo, eis que agora é estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Ou seja, está lá vivendo no meio daquele povo rebelde, aquela nação rebelde, um casal que era temente ao Deus eterno, temente a Deus. E esse casal recebe então uma visita de um anjo. A mulher era estéril, ela nunca tinha tido filho. De repente, naquela visita que eles recebem, a visita do anjo, olha o que o anjo disse a ela. O anjo fala assim para a mulher, agora és estéril, nunca tens concebido, porém agora conceberás e terás um filho. Olha que surpresa para a mulher de Manoá. Agora você vai ter um filho. A mulher era estéril. Diante dos olhos humanos, jamais isso poderia acontecer, né? Dessa forma, a mulher de Manoá, ela surge no cenário dos livros de Juízo, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remedor de Israel, ou seja, além dela ser mãe, o filho que ia ser gerado no ventre dela
ele ia ser uma pessoa que ia se tornar o libertador do povo de Israel, da nação de Israel. Então, era algo muito, assim, gratificante para esse casal, para essa mulher, e de muita responsabilidade também, né? Porque eles iam receber essa bênção de Deus, a mulher ia gerar um filho, esse filho era alguém que Deus havia já separado desde o seu ventre, e eles iam então ter que conduzir eles no caminho do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande para uma mãe, né? A mãe, quando gera um filho, o pai, a mãe, tem uma responsabilidade não só de cuidar, de dar roupa, dar remédio, dar comida, dar estudo. Não, eles têm uma responsabilidade ainda muito maior do que o povo que não conhece a Deus imagina, né? Porque a responsabilidade, quando nós falamos assim, o ser humano normal, criar os filhos na educação, depois dar todas as condições para o filho crescer, se formar, olhando para as coisas materiais. Mas olhando espiritualmente para o nosso Deus, nós ainda vemos uma responsabilidade maior ainda para o pai e para a mãe, que é de conduzir o filho, a criança, até o nosso Deus. Responsabilidade, né? E dessa forma, mano, a mulher ela surgiu no cenário, porque ela agora ia ser a mãe do remidor de Israel. Sua história seria semelhante à de Sara, de Rebeca e de Ana. Lembra da história de Rebeca, Sara e Ana? Elas também eram mulher estéril. Também não podia ter filho. Mas Deus fez uma obra na vida delas também. Elas eram estéreis, mas elas também receberam esse milagre de Deus e também foram mãe. Deus abriu as suas madres e elas então concederam um filho de acordo com a vontade do nosso Deus. Sejam bem-vindos, irmãos que estão chegando, compartilha essa live para que possa alcançar mais pessoas. Nós estamos falando então de algo muito interessante, que é a vida de Sansão, né? Então, nós estamos falando de responsabilidade dos pais que zela pelos filhos, mesmo eles então se rebelando contra os próprios pais e contra Deus, né? Por isso tem o título que é Pais Zelosos e Filhos Rebeldes. Então, continuando aqui a nossa lição, sua história então seria a mesma, igualzinha a de Sara, de Rebeca e de Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas e que desempenharia uma função importante para a glória do nosso Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, ela geraria um filho que libertaria o povo judeu da mão dos filisteus. Então, que era Sansão, de quem nós estamos falando, né? Ponto de número 3. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientação bem precisa a respeito da criança que iria nascer. O anjo do Senhor passou para a mãe de Sansão como que ela deveria fazer para receber essa bênção do nosso Deus, que Deus então estaria abrindo a sua madre e ela estaria então deixando de ser estéril e concebendo um filho, que era o libertador da nação de Israel. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, desde antes dele nascer, já seria o nazireu. Muitas das vezes, talvez pode ser que não entenda, né? Mas Deus, ele escolhe a pessoa. Se eu for escolher uma pessoa, você, qualquer um de nós temos que ver a pessoa, nós temos que
conhecer a pessoa, nós temos que estar junto, nós temos que, para nós poder entender quem é essa pessoa, se nós pode ou não escolher ele. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que ele conhece o presente, o passado e o futuro. Deus sabe todas as coisas. Ele escolhe a criança antes da criança nascer, ainda no ventre da sua própria mãe, para ele então ser essa pessoa que Deus então escolhe. E ele então foi escolhido por Deus dessa forma. Então o que significa Nazireu? Era uma pessoa que se consagrava de maneira especial a Deus para certo tempo, ou seja, Nazireu era aquela pessoa consagrada a Deus. Deus estava consagrando ele desde o ventre da sua mãe, antes dele nascer, para uma obra específica na vida dele, na vida de Sansão. Então, por isso que a palavra de Deus fala que ele era Nazireu, e o anjo do Senhor vai lá para a mãe dele e fala, olha, vai nascer um menino, agora você não é mais estéril, Deus vai fazer essa obra, vai nascer uma criança, você vai ser mãe, você não vai beber bebida forte, vinho forte, você não vai comer nada imundo, e quando essa criança nascer, não vai ser raspada a sua cabeça, não vai ser cortado o seu cabelo, porque ele é escolhido de Deus, ele é o Nazireu de Deus. Então, foi dessa forma aconselhado e passado essa informação para a mãe de Sansão. Então, ou seja, ele seria um homem separado, consagrado, para cumprir os desígnios, ou seja, cumprir a vontade de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisas consideradas imunda. Não poderia ter os cabelos cortados. Finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outra coisa que representasse uma quebra de voto de Nazireu. Então, tudo isso, como que iria acontecer? A mãe e o pai tinham uma responsabilidade nessa criança que ainda estava para nascer. Era uma promessa de Deus, era um aviso de Deus que o anjo veio trazer para essa mãe. E ela, quando recebe essa notícia, ela corre agora para dentro de casa, ela conta para o seu marido e já começa, a partir daquele momento, já se preparar para o grande milagre de Deus que iria agora mudar a sua vida, mudar a sua história. Às vezes Deus faz coisas na nossa vida e às vezes nós não valorizamos, né? Às vezes Deus faz coisa que muda a nossa vida, muda a nossa história, e às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus faz na nossa vida. Então nós precisamos valorizar, dar ouvido à voz de Deus e fazer realmente aquilo que é da vontade de Deus, para que cumpra os desígnios de Deus, ou seja, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Tópico de número 2. O nascimento de Sansão e a sua formação. Nós falamos no tópico 1 sobre os pais de Sansão. Agora nós vamos falar no tópico de número 2 sobre o nascimento de Sansão e também sobre a sua formação. Não saia daí, tá? Fica conosco, nos ajude e junto nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Então, para nós falar sobre o nascimento e a formação de Sansão, nós vamos pegar o primeiro ponto que fala sobre o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção de Deus. Então isso cumpriu. Nasceu de uma mulher estéril e foi realmente, como nós acabamos de ouvir aqui, que ele cresceu debaixo da bênção de Deus, ou seja, abençoado pelo nosso Deus, guardado pelo nosso Deus. Depois nós vemos aqui,
Ele cresceu debaixo da bênção de Deus. E agora? Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia no campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi provavelmente um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida da sua mãe, ou seja, a mulher era estéril, sua mãe era estéril. Às vezes nós nem percebemos, né? Às vezes acontece tanto milagre na nossa vida e às vezes não valorizamos, às vezes passa aí por esquecimento, parece que tudo é normal. Não, peraí, vamos lembrar, esse nascimento teve já um milagre de Deus antes dele acontecer, porque a sua mãe era uma mulher estéril. A mulher estéril não podia ter filho, mas o milagre de Deus aconteceu. E ela então recebe agora uma mensagem do anjo, dizendo que a partir daquele momento ela não era mais estéril, que ela ia conceber um filho. E isso aconteceu. Então, Sansão, ele nasceu. Através do nascimento de Sansão já foi um milagre de Deus na vida dessa mulher, que deixou de ser estéril. Ela foi agraciada pelo nosso Deus, e agora Deus fez esse milagre e esse filho nasceu. Nasceu Sansão. Então, tanto era assim que o Espírito de Deus dirigia sobre o campo de Dan, não havia dúvida que a vida de Salomão era sobre o milagre da vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida da sua mãe, que era estéril, né? Ponto 2. A família de Sansão. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade, ou seja, era um casal abençoado por Deus, que vivia diante da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. Um casal como nós acabamos de ler aqui. Eles eram um casal de confiança e de profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo, ou seja, ela não escondeu. Ela correu depressa e contou para ele: olha, eu recebi a visita do anjo. Era o anjo de Deus. Não perguntei de onde ele era, nem falou seu nome, mas era o anjo de Deus. E ele me prometeu que eu vou ter um filho, nós vamos ter um filho. Esse filho, aí ela relata aquelas informações, aquelas mensagens recebidas do anjo para também o seu esposo, que acreditou, e assim os dois juntos oraram a Deus. Manoá orou instantemente pedindo orientação como criar essa criança. Ou seja, o casal já entrou em oração, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, como nós vamos criar essa criança, dentro da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, e agradecer também a Deus, porque Manoá disse: a minha esposa era estéril, agora vai ter um filho, eu vou ser pai. E era uma alegria, mas eles tinham uma responsabilidade diante de Deus, e por isso que ele então fazia o quê? Ele orava a Deus, pedindo orientação como criar esta criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar, ou seja, mais uma prova desse casal que estava unido na presença de Deus, oração, vendo visões. E nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tinha um impacto direto na formação dos filhos. Ou seja, não foi só a esposa, mas sim o casal. O impacto na vida dessa criança, a maneira que eles conduziram essa criança, desde quando ela estava no ventre até aonde ele então se tornou um adulto
que já começou a tomar já os seus próprios rumos e não mais seguir as orientações dos seus pais, Manoá e sua mãe, a sua esposa, né? A esposa de Manoá. Então nós vemos isso aqui, ó. Certamente Sansão cresceu num lar cuja relação levava em amor, comunhão e piedade a Deus. Como é bom, né? Como é bom. A criança que cresce num lar que teme a Deus, que tem um relacionamento fiel com o nosso Deus, uma conduta, um comportamento, o entendimento, o conhecimento dado através dos ensinamentos da palavra de Deus a essa criança, a esse filho. Então Sansão vivia nesse lar. Ele vivia nesse lar, ele cresceu nesse lar com a relação muito grande nesse comportamento com essa criança que estava crescendo já debaixo da bênção de Deus e de uns pais, pai e mãe abençoado, que tinham um relacionamento muito importante com o nosso Deus. Então é muito bom, repetir de novo, é muito bom a criança crescer num lar onde realmente teme ao Senhor. Então, o ponto número 3, a formação de Sansão. Pela citação da tragédia, da trajetória de fé de seus pais, podemos conferir que Manoá, voltando aqui, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor vai lá, aquela mulher que ainda era estéril, ainda não conhecia a vontade de Deus para a sua vida. E ela então recebe a visita do anjo, que o anjo orienta ela guarda aquelas orientações. Quando a criança nasce, tanto a esposa como o esposo, tanto o pai como a mãe, conduz essa criança segundo aquelas orientações que o anjo do Senhor entregou a eles. Então eles cumprem ali a vontade de Deus, os desígnios de Deus sobre a vida dessa criança, como que conduz ele até Deus. Por isso que os pais oravam, pediam sabedoria, entendimento, para que essa criança então ela fosse crescendo com toda a sabedoria, com todo o cuidado, de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, os pais, eles criaram o filho com a orientação do Senhor, de forma maravilhosa, da orientação do anjo de Deus a eles. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde, mas os seus pais fizeram parte dele, educando e segundo a orientação divina recebida, ou seja, enquanto ele estava sobre o conselho dos pais, quando ele estava sob a responsabilidade dos pais, eles receberam toda a orientação, todos os cuidados, foram educados segundo a vontade de Deus. Depois que ele toma uma vida adulta, se torna um adulto, ele agora deixa os ensinamentos dos seus pais. Ele começa agora a olhar para si próprio, achar que agora é ele que tem que designar o seu caminho, a sua escolha, e é aí que é o perigo para o filho que não guarda os ensinamentos da palavra de Deus, que não guarda os ensinamentos dos seus pais. Começa então procurar novos caminhos, novas direções, começa não mais buscar orientação nem dos seus pais e nem do nosso Deus. Então, como nós vemos aqui, pela trajetória, nós vemos que eles foram criados de acordo com a vontade de Deus até na vida adulta. Mas depois, na vida adulta, podemos ver que Sansão, ele reservava agora o seu protocolo de nazireado, ou seja,
ele deixava de lado aquele protocolo que ele tinha sido criado, educado, orientado, ele começou a deixar de lado. E agora ele começa a fazer o que ele imagina vindo a violá-lo progressivamente e mais tarde. Mas os seus pais fizeram parte dele, educando segundo a orientação divina recebida do anjo, e além disso, eles cumpriram os papéis esperado pelos pais para aquele texto, para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter, não honrou o voto de Nazireu para com o nosso Deus, para com o Senhor. Ou seja, ele tomou um rumo diferente, ele começou agora a fazer um caminho diferente. Quero saudar também nosso irmão Valdir, meu cunhado Valdir, lá de Populina. Seja bem-vindo também, Valdir. Glória a Deus pela sua vida, né? Então, está ali o Valdir, a Terezinha também participando dessa live. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmão Valdir. Então, nós vemos que Sansão, ele estava sendo educado, crescido como nazireu de Deus, consagrado a Deus, separado para Deus, mas depois ele começa a atingir a vida adulta, ele começa já a tomar os seus próprios rumos, e ele começa a partir de agora não mais fazendo aquilo que era da vontade de Deus, ele seguiu os protocolos como nazireu de Deus, como uma pessoa consagrado e separado a serviço do nosso Deus. E agora nós vemos aqui então, e além disso eles cumpriram, ou seja, os pais cumpriram, mas o que mostra que há pai zeloso que ensina seus filhos no caminho que deve andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto, ou seja, nem sempre os filhos seguem o caminho educado, ensinado, que os pais vêm trazendo eles. Depois eles se desviam, começam a fazer aquilo que não é mais aquilo que eles receberam o ensinamento dos próprios pais e do próprio Deus. Mas Sansão agora começou a quebrar o protocolo, seguir o seu rumo, o seu próprio caminho, e não mais obedeceu os seus pais e nem o nosso Deus. Ele não honrou a Deus. E como nós lemos aqui, e por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ou seja, a partir desse momento, a responsabilidade da pessoa não é mais dos seus pais. Agora é dele, é dessa pessoa, é desse filho. Responsabilidade na sua vida material, em toda a sua conduta, no seu caráter e também espiritualmente diante de Deus. Agora ele passa agora não mais ter a responsabilidade dos pais, mas sim responder pelos seus próprios atos. E como nós vemos aqui, nós lemos aqui dizendo assim, a responsabilidade diante de Deus é individual, ou seja, não é mais da pessoa. E outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas o comportamento completamente distinto, ou seja, diferente. Caim e Abel. Nós falamos de dois filhos que tiveram o mesmo ensinamento. Foram conduzidos da mesma forma, mas cada um seguiu um caminho diferente. E nós vemos que Abel, ele realmente agradou a Deus e Caim desagradou a Deus. E além de desagradar a Deus, ele teve inveja do seu próprio irmão, a ponto, depois dele cometer um homicídio, de matar o próprio irmão. Então nós vemos que eles tiveram a mesma criação. Adão e Eva criou, Abel criou Caim. Mas eles saiu da presença de Deus. Abel continuou, serviu a Deus, honrou a Deus. Mas Caim, ele desobedeceu a Deus, não agradou a Deus, e depois ele tomou
inveja do próprio irmão, a ponto então depois dele fazer, tirando a própria vida do irmão, cometer então aquele homicídio, matando o irmão. Nós vamos agora para o tópico de número 3, o último tópico. Nós falamos então no primeiro tópico sobre os pais de Sansão, no segundo tópico nós falamos sobre o nascimento de Sansão, no terceiro tópico nós vamos falar sobre a fraqueza de caráter de Sansão. Fraqueza de caráter de Sansão. Sansão, ele submeteu o poder do inimigo. Como nós vemos aqui, Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer os seus inimigos. Ele sabia. Ele já entendia pela moda, o modo da criação, a maneira que ele foi criado. Ele já sabia quem ele era. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que ele era uma pessoa separado por Deus para fazer a vontade de Deus, como nós vemos aqui, ele tinha unção. Sansão sabia a unção que estava sobre a sua vida para vencer os inimigos. Ele sabia que ele era uma pessoa escolhida por Deus, ungida por Deus, preparada por Deus para ser o libertador da nação de Israel, para livrar Israel das mãos dos seus inimigos, que eram os filisteus. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus e armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento, ou seja, cercado por um batalhão de soldados, de 1000 soldados. Mas ele, com uma queixada de jumento, ele venceu aquela guerra. Ele matou todos aqueles soldados. Mais de 1000 soldados que estavam assim, em volta dele, para pegar ele. E ele, com uma queixada de jumento, ele venceu esta batalha, matando, derrotando mais de 1000 soldados. Então, entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Ou seja, o leão é muito perigoso também, mas Sansão, ele tinha o auxílio do Senhor, ele era ungido do Senhor. Então ele pôde também rasgar esse leão, estraçalhando ele. Ele sabia o tamanho do poder de Deus que estava sobre a sua vida, da unção de Deus que estava sobre a vida dele. Ele sabia. E como nós lemos aqui, assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre seus inimigos, até que mais tarde ele seria uma vítima dessa subestimação. Que coisa, né? Olhando para a palavra de Deus, nós vemos aqui que quando ele já estava acostumado a vencer a batalha, a guerra, porque ele tinha a unção de Deus na vida dele, começou a se acostumar. E começou já não mais valorizar aquela unção que estava na vida dele. Não valorizar mais o poder de Deus que estava sobre a sua vida. É difícil, né? Porque hoje, no nosso dia também, a gente vê isso. Às vezes a pessoa está na igreja, está servindo a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem dado tantas alegrias, tantas obras tremendas sobre a sua vida, mas tudo começa, parece que viver como fosse uma rotina, um costume. Parece que acaba aquele desígnio da pessoa estar realmente agradando a Deus, aquele desejo de estar na presença de Deus, e a pessoa às vezes se descuida, né? Acha que já é um santarrão, já é uma pessoa vencedor, parece que não precisa mais nada, não falta mais nada, acaba então se desleixando, acaba então saindo fora da presença de Deus. Assim Sansão, como nós vemos, Sansão foi acostumando com as vitórias sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria uma vítima de subestimação. O que é essa palavra?
subestimação. Vamos falar aqui como nós eu anotei aqui, deixa eu ver. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos seguir o estudo aqui. Então, nós vemos que ele foi acostumando. Tudo virou rotina na sua vida. Vencia batalha para lá, vencia para cá, matei o leão, estraçalhei o leão, venci mais de 1000 soldados. Tudo normal sobre a sua vida, acostumou com tudo. E depois, de repente, ele começa agora a não perceber a situação que ele estava caindo. E ele se torna agora uma vítima. Não por acaso, né? O apóstolo Pedro alerta que a igreja a respeito das artimanhas do diabo. O apóstolo Pedro fala assim, olha, cuidado, cuidado. Ele fala sobre as artimanhas do diabo. Então ele diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Está escrito em 1 Pedro, lá nas cartas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quando nós olhamos aqui, então, nós começamos a entender a pessoa que está sendo abençoada, a pessoa que está sendo separada de Deus, ungida de Deus, tudo está uma bênção na sua vida, de repente ela começa a decair. É porque não está vigiando. Então Pedro fala sobre isso, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em redor bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele procura sempre procurar uma brecha. E às vezes, naquele momento que a pessoa está no auge, está dedicando a Deus, abençoada por Deus, fazendo a vontade de Deus, o inimigo não tem poder sobre a vida dela, não. Mas se ela descuidar, começar a acostumar, o crente às vezes ele erra porque acostuma, né? Acostuma a ser crente. Ah, tem mais de 40 anos de crente, tem mais de 50 anos de crente. Ah, eu sempre jejuei, sempre orei, sempre fui uma bênção, Deus sempre trabalhou na minha vida. Acostumar. Ele acostumou. Depois que acostuma, parece que não leva mais as coisas a sério, parece que acha... É a mesma coisa de nós achar que nada vai acontecer na nossa vida, nós podemos andar aí para qualquer lugar, que nada vai acontecer. Não, nós precisamos sempre vigiar. Sair da nossa casa, buscar a Deus, não acreditar que as coisas vão acontecer de forma natural, mas sim é Deus que nos guarda, que nos abençoa e que nos livra de todo o mal. Então, não é costume. É Deus que está sempre conosco, nos guardando, nos livrando, né? Infelizmente, muitos filhos subestimam a circuncisão, que rodam as suas vidas, ignoram a experiência dos pais, ou seja, não aceita mais a experiência dos pais. Às vezes os filhos já olham para os pais como eles já fossem ultrapassados, né? As coisas que os pais viveram era diferente hoje. Meus pais não viveram na nossa época, viveram em outras épocas. Então, não é dessa forma que eles pensam, que eles imaginam, que eles falam. Os meus dias, nossos dias é tudo diferente. Então, nós temos que viver do nosso jeito. E é assim que, às vezes, acontece os erros. Os filhos não querem mais dar ouvido aos pais, porque acham que os pais já estão ultrapassados. E eles querem fazer tudo do jeito deles, mas se esquece que às vezes eles saem da direção do ensinamento que eles receberam dos pais e também daquilo que é de dentro da vontade de Deus. Aí as coisas começam a dar errado sobre a sua vida, né? A presunção de Salomão, visto que o Espírito do Senhor capacitou realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, que era o seu próprio ego. Vamos então analisar aqui a presunção de Salomão. O que é a palavra presunção? A palavra presunção é tirar uma conclusão
basear-se em alguma coisa, um sinal. Então, ele estava apenas tirando uma base, ele estava se baseando em alguma coisa, mas estava deixando os ensinamentos dos pais. Ele estava querendo seguir um sinal que eles tinham na cabeça, deixando o ensinamento dos seus pais, que tinha criado ele de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquela mensagem que o anjo ainda entregou à sua mãe antes dele nascer, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Só que ele deixou aquilo, ele começa agora a seguir um outro sinal. Ele começa agora a tirar as suas próprias conclusões, a não querer mais dar ouvido aos pais. Então, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, que o homem comum não faria. Ou seja, tudo que tinha acontecido na vida de Salomão era pelo Espírito de Deus, não era por Salomão. Às vezes nós fazemos coisa e nós achamos que é nós que estamos fazendo, não. Se nós fazemos é porque Deus, ele nos deu força, capacidade, entendimento, é porque Deus agiu sobre a nossa vida, é os desígnios de Deus, é a vontade de Deus, e não é a nossa capacidade, não é a pessoa que às vezes começa a se achar, como Salomão começou a se achar que ele era forte. Ele se achou que ele poderia realizar tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não era vencido por ninguém, ele vencia tudo, mas era só quando Deus estava sobre a vida dele, quando Deus estava agindo, quando Deus estava no comando. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, as coisas já não é mais aquela que era. Se nós somos vencedor, é porque nós temos um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É porque a nossa confiança está em Deus. Porque a partir do momento que nós perdemos a nossa confiança em Deus, que nós desviamos da presença de Deus, deixamos os caminhos do Senhor, as coisas já não é mais aquilo. Nós não somos fortes, nós não somos capacitados. Tudo é Deus na nossa vida. Todo milagre acontece pela vontade de Deus, pelo agir de Deus, e não porque nós merecemos, porque nós somos capazes ou porque nós somos fortes. Então, assim, Sansão não percebeu. Sansão estava agindo, pensando que tudo aquilo era realmente algo que fosse natural na sua própria vida. Mas quando ele começa a desviar do ensinamento dos seus pais, desviar dos caminhos do Senhor, as coisas começaram a dar errado sobre a sua vida. Então, como nós lemos aqui, continuando aqui, e o seu próprio ego, ele seguiu o seu próprio ego. O que é ego? Ego. Eu vou falar aqui, ego é a nossa consciência. Ego é o eu de cada um, ou seja, aquilo que caracteriza a personalidade de cada individual, o ego. Às vezes eu me acho. Quando eu me acho, às vezes eu falo eu. Aí eu esqueço que não é eu, é Deus que está agindo na minha vida. Mas se eu começar a colocar o eu, é o meu ego, a minha conduta começa a dar tudo errado, os meus erros. Porque quem somos nós? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando nós servimos a Deus, quando nós estamos na direção de Deus, aí sim, a vitória é nossa pelo poder do nosso Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós podemos, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo não diz que ele tudo podia pela sabedoria dele, porque ele pregava bem, porque ele ensinava bem. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus não nos fortalecer, o que é nós? O que será de nós? Então, Sansão era forte enquanto Deus estava sobre a sua vida. A força dele não era no cabelo, a força dele não era na aparência, não era porque ele era um homem forte. A força dele era porque ele estava sob o comando de Deus.
Enquanto ele estava na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, muitos falam que a força de Salomão estava nos cabelos. Não, o cabelo era uma referência que a Bíblia fala que enquanto ele não cortou os seus cabelos, ele estava seguindo aquilo que Deus tinha ordenado, de não passar navalha sobre a sua cabeça, não cortar o seu cabelo. Mas a partir do momento que ele cortou o cabelo, que ele saiu da presença de Deus, deixou os desígnios de Deus, as coisas deu errado na sua vida, Deus saiu dele, a presença de Deus fugiu dele, e ele então se tornou fraco. O homem sem Deus, ele é fraco. O homem sem Deus não é forte, o homem sem Deus é fraco. E assim a fraqueza estava sobre a vida dele, e ele se tornou uma vítima, e aonde tudo aconteceu errado sobre a vida de Sansão. Aí nós vamos olhar aqui de novo. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós também fazemos isso. Às vezes nós pregamos o evangelho, achamos que nós somos sábios, achamos que nós somos inteligentes, achamos que aquelas almas que aceitou Jesus foi porque nós pregamos bonito, porque nós cantamos bonito, porque nós ensinamos bem. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não estiver na nossa vida, quem é nós? O que nós podemos fazer? Então, a força que estava em Salomão, em Sansão, não era dele, mas pelo ego dele, pelo eu dele, ele pensava, ele achava, ele já havia se acostumado, estraçalhou o leão, matou mais de 1000 soldados, uma queixada de jumento, ele se achava o máximo, mas o homem só é quando Deus está na sua vida. Portanto, tem um dizer que diz assim, que o crente, ele só é forte quando ele está de joelho. Quando ele está na presença de Deus, ele é forte. O apóstolo Paulo dizia assim, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Por quê? Não é o homem, é o trabalhar de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na vida do ser humano. Isso é importantíssimo, nós reconhecer a grandeza de Deus. João dizia, convém que Deus cresça e eu diminua. Convém que Deus cresça e eu diminua. Então, é uma maneira de nós entender e reconhecer Deus e não nos colocarmos como forte, como entendido, como capacitado. Às vezes nós discutimos, pegamos um ponto, queremos às vezes menosprezar as pessoas, queremos rebaixar as pessoas, queremos ser mais inteligente, mais capacitado, queremos às vezes falar bonito. Nada disso acontece se Deus não estiver no nosso controle, na nossa vida. Por isso que nós oramos em Senhor, venha a nós o teu reino, venha a nós. Ou seja, é Deus que tem que reinar na nossa vida, Deus que tem que estar na nossa vida, no controle da nossa vida, porque quem é nós se Deus não estiver no nosso controle, no comando? Se Deus não estiver trabalhando na nossa vida, quem será nós? E voltando aqui então, diz aqui, ó, sua atitude de rebelde, presunçosa, levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor. Deixou de dar lugar ao Senhor. Eu, você, nós também, às vezes fazemos isso. A nossa arrogância, a nossa atitude errada. Às vezes nós negamos a Deus, nós achamos que somos capazes, somos diferentes, que somos melhores, somos mais inteligentes. Às vezes esquecemos de Deus, não damos lugar a Deus, e às vezes nós queremos que tudo acontece na nossa vida, sem antes nós reconhecer o nosso Deus como o único Deus poderoso, que faz todas as coisas, que está no comando de tudo. Então sua rebeldia presunçosa o levou a não dar mais o primeiro lugar ao Senhor, passando a buscar o seu prazer, a ociedade e a luxúria. Nossa, que luxúria, que palavra perigosa, né? É luxúria. A luxúria, nós temos que
que entender muito bem, porque ela é um comportamento de um desejo intenso, errado, desejo sexual intenso, é um comportamento fora do controle, aquela pessoa que ela não consegue se comportar, ter um controle próprio, é uma pessoa que faz as coisas, uma prática pecaminosa, diabólica, porque ela não consegue controlar o seu próprio corpo, as suas próprias vontades. Imagina você não controlar a sua própria vontade, você achar que você vai sair para a rua fazendo o que você bem quer, achando que você tem direito, achando que você tem que realmente cumprir só o seu desejo e fazendo tudo errado. Isso é perigoso. Então, os nossos desejos têm que ser controlados. Nós precisamos controlar os nossos próprios desejos e não deixar essa luxúria que venha reinar na nossa vida, venha dominar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vontade, os nossos desejos. Isso é coisas diabólicas. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor, ou seja, muito triste quando os filhos, as pessoas não conseguem mais ver os bens que Deus fez para ele. O povo de Israel mesmo lá estava recebendo todos os milagres de Deus, mas não conseguia ver. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós ficamos reclamando aí que Deus não faz isso na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida, nós não agradecemos a Deus. Nós não olhamos assim e dizer, Senhor, obrigado. Então, nós não reconhecemos a bondade de Deus, não valorizamos aquilo que Deus faz na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, vendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Os pais, às vezes, eles têm que ser para os filhos como um farol, ou seja, iluminar. Iluminar, né? Porque às vezes os filhos rebeldes não conseguem ver a benevolência, ou seja, não conseguem ver a bondade, não conseguem ver aquilo que faz bem a ele, mas estão na escuridão. Às vezes os pais têm que se tornar como uns farol para clarear a vida dos filhos, para eles deixar de ser rebelde e voltar à presença de Deus, voltar a obedecer a palavra de Deus, a dar ouvido à voz do nosso Deus e reconciliar com Deus. Ponto de número 3, último ponto que nós vamos estar falando nessa noite é a manipulando o poder de Deus. Manipulando o poder de Deus. E brincando com o perdão. Manipulando o poder de Deus e brincando com o perdão. Em Juízes, capítulo 16, versículo 16 até o 18, a Bíblia descreve como Salomão tratava as coisas espirituais. Ou seja, você pode abrir a tua Bíblia, lá no livro de Juízes, você pode ver no capítulo 16, e o versículo do 16 ao versículo 8. Você vai encontrar a maneira, como descreve ali que Sansão, ele tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas. E hoje, não acontece? Às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós não brincamos com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Ah, Deus é amor, Deus é maravilhoso, está tudo bem. E às vezes nós estamos ultrapassando os limites. Às vezes nós estamos fazendo aquilo que não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus. Às vezes nós estamos entrando em terreno perigoso. O que é um terreno perigoso? Imagina você estar entrando num terreno onde tem aquelas granalhas, tudo por baixo da terra, que é aquele lugar quando as pessoas pisam, explode e destrói tudo. É um campo minado, é chamado, campo minado. Então, a pessoa entra num terreno desse, ela não está vendo nada. Ela só está vendo o terreno, muito bonito, tudo, mas não sabe o que tem por baixo. Quando ela pisa em algum daqueles lugares que tem uma daquelas bombas que vai explodir,
Então é chamado de campo minado, um lugar, um terreno perigoso. E às vezes nós fazemos isso e brincamos com as coisas santas, com as coisas de Deus. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Ele foi iludido. Pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Assim, às vezes, nós pensamos hoje, né? Ah, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus está comigo. Deus está, mas será que nós estamos dentro da vontade de Deus? Será que nós estamos honrando a Deus, ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos dando ouvido? Ou será que nós estamos apenas sendo um religioso? Será que nós estamos apenas indo para a igreja, mas não estamos obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus? Às vezes indo para a igreja, para todo mundo olhar em nós, ver que nós é o religioso. A religiosidade é muito perigoso. Religiosidade. Eu falo sempre isso, sobre a religiosidade. Ser religioso não significa ser uma pessoa temente a Deus. Ser um religioso não significa a pessoa ser um servo de Deus. Porque que muitas vezes as pessoas acham assim, olha, eu posso fazer um negócio tranquilo com aquele irmão, porque ele é da igreja, e de repente nós somos decepcionados. Porque às vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão servindo a Deus. Às vezes a pessoa é religiosa, mas não teme a Deus. E é por isso que às vezes muitas coisas que estão acontecendo, muitas pessoas estão desanimadas, estão querendo deixar de servir a Deus por causa dos erros que vê às vezes dos outros. Mas não podemos fazer isso não. Não podemos. Porque é necessário que nós cumprimos a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para as pessoas, se nós olharmos para as pessoas e começar a querer buscar o erro das pessoas para medir a nossa fé, para medir o trabalhar de Deus através das coisas erradas, nós caímos da fé. Então não vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus é nosso alvo. É olhar para Jesus, o nosso alvo, que está à nossa frente. Porque se nós olharmos para as pessoas, nós vamos às vezes desanimar. Nós vamos às vezes ficar aborrecido. Nós vamos às vezes cometer erros. Abandonar o evangelho, abandonar a palavra de Deus, abandonar a igreja. Por quê? Quando nós falamos de pessoa, nós estamos falando de alguém que é feito de carne e osso. Nós estamos falando de um ser humano. Ah, mas ele era pastor, ela era missionária. Não. Mas é carne e osso, é ser humano, sujeito a erros. Agora, o que a palavra de Deus ensina? Para nós não sermos religiosos, para nós não olharmos as pessoas, olhar só para Jesus. Olhando para Jesus, somente para Jesus, que é o autor, consumidor da nossa fé. Jesus é o nosso alvo, temos que olhar a ele. Então, Sansão começou a brincar agora. Ele achou que tudo estava bom sobre a sua vida. Ele já era forte. Ele já era o vencedor. Já tinha matado o leão, já tinha vencido mais de 1000 homens, 1000 soldados. Então, ele começou agora já não mais achar que deveria ou que precisaria fazer nada mais, porque tudo já tinha feito. Meus pais já me criou nos caminhos do Senhor, já me fez eu entender o trabalhar de Deus. Deus já está na minha vida, o poder de Deus já age na minha vida. Já peguei o leão, estraçalhei ele, já matei mais de 1000 homens, 1000 soldados que veio me afrontar. Tudo dá certo na nossa vida. Às vezes nós, nos nossos dias de hoje, às vezes nós colocamos lá no passado as coisas que nós já fizemos. Ah, eu já jejuei, já orei, já preguei o evangelho, já batalhei, Deus já reconheceu Deus já está na minha vida, está tudo certo, está tudo bom. Não. Todo o nosso passado que nós fizemos
Isso não vai ser levado em conta mais, é nossas atitudes agora, nosso comportamento agora, a nossa fidelidade agora. Por quê? As coisas passadas já foram. Então o que é preciso nós fazer? É o que Sansão não fez, era continuar na direção de Deus, no ensinamento que os seus pais tinham trazido ele, quando ele era a criança, quando ele era adolescente, quando ele ainda não tinha vida adulta, quando ele ainda não escolhia os seus próprios costumes, seus próprios caminhos. E dessa forma, ele se tornou adulto, ele agora desviou dos caminhos do Senhor, daquilo que Deus havia ensinado os seus pais a trazer ele na direção do Senhor. Acabou tudo. Então, o que nós vemos agora? Ele agora, como diz aqui, ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido que pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder de Deus já não faltaria mais na sua vida. E geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também possa brincar com o pecado. Ou seja, brincou com as coisas espirituais, também pode brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para envolver com uma mulher estrangeira. Começou o erro aí, ó. Afrontou os costumes do seu pai, ensinamento dos seus pais, e agora se envolveu com uma mulher estrangeira, que já quebrava aquilo que era realmente a vontade de Deus, desígnio de Deus para a sua vida. Deixou-se dominar pelas paixões mais passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais também passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer que se espera que eles façam educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que a escolha dos seus filhos serão inteira de responsabilidade deles, ou seja, não é mais dos pais. Quer para justificá-lo, quer para condená-lo. Ou seja, Sansão, ele abandonou os conselhos dos seus pais, trilhou os seus próprios caminhos, ignorou os ensinamentos, tanto de Deus como dos seus pais. Achou que já tinha toda a força. Sabe um motorista, quando ele já é acostumado a dirigir, o motorista, quando ele está começando a dirigir, ele tem todos os cuidados. Olha para frente, respeita o trânsito, procura sempre observar os retrovisores, não faz nenhuma coisa que possa causar acidente. Mas depois que ele se torna um motorista costumeiro, aí ele já começa agora, tá dirigindo, tá olhando no celular, que não pode, né? Tá olhando no celular, ele tá mexendo no porta-luva, ele tá mexendo no rádio, ele tá olhando dos lados. Ele passa já a não mais ter o cuidado de quando ele começou a dirigir. Por quê? Ele acha que o costume é tão grande que ele acha que para ele nada vai acontecer mais. Com os outros pode acontecer tudo, mas comigo não. Eu já sou acostumado a dirigir, eu já sei dirigir, já conheço todos os procedimentos. Ele começa então agora, a partir desse momento, já não ter mais atenção. Ele começa agora a achar que nada mais de ruim pode acontecer com ele. É um motorista costumeiro. Aí, esse momento que as coisas acontecem de errado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, nós também como os cristãos. Porque quando nós estamos na presença de Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, vai tudo bem. Mas quando nós acostumamos, achamos que não precisa mais, não é mais necessário fazer tudo aquilo que nós fazíamos no passado, as coisas começam a dar errado na nossa vida, as pessoas começam a ir da presença de Deus e tudo se torna ruim. Sansão, ele caiu desse laço, ele caiu desse erro. Ele achou que agora nada mais ia acontecer com ele. E agora?
Isso, a Bíblia fala assim, ó, entretanto saiba que a escolha de seus filhos serão inteira responsabilidade dele, quer se for justificá-lo ou para condenar. Vamos ver o que a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Vamos entrar aqui. É Bíblia Sagrada, livro de Eclesiastes. Se você quiser procurar aí na tua Bíblia, procura aí. Livro de Eclesiastes. Nós vamos aqui ler o capítulo 11, o versículo 9, que diz assim: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anima-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará o juízo. Ou seja, tudo aquilo que nós fizer, nós vamos se responsabilizar diante de Deus. Vai ter uma ação, Deus vai agir na nossa vida. Se nós fizer a vontade de Deus ou não fizer a vontade de Deus, Deus vai trazer tudo isso em juízo. Então, é o que nós encontramos aqui no final, ó. Tudo quanto, voltando aqui, sabe, porém, que por todas essas coisas, Deus te trará em juízo, ou seja, por toda a tua escolha. Todas as coisas. Se nós escolher o caminho correto, ou se nós escolher o caminho torto. Se nós escolher servir a Deus ou negar a Deus. Então nós vamos ter isso já em memória, já que isso vai acontecer. Então vale a pena nós olharmos para a palavra de Deus e buscar a Deus e nunca esquecer daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Os conselhos que nós recebemos da palavra de Deus. Para nossa conclusão nessa noite, diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar a vida, toda a história de Sansão. Ou seja, nessa lição não é explorar toda a vida de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação, desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar os filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem a idade, passa a ser rebelde contra o Senhor e os seus próprios pais. Ou seja, os filhos vai crescendo no ensinamento do Senhor. Os pais educam os filhos segundo os princípios bíblicos, segundo a vontade do nosso Deus, e eles vão crescendo. Alguns deles, quando cresce, pega uma certa idade, eles acham que agora ele não tem mais que ouvir os seus pais, não tem mais que obedecer os seus pais, agora eles podem fazer o que eles bem quiser. Agora sou maior de idade, agora tenho minha responsabilidade, agora vou viver minha vida do jeito que eu quero. E não é assim, porque se fizer isso, está contra a vontade do nosso Deus. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros, que revelam os filhos rebeldes. Ou seja, aquela luz, né, que brilha para os filhos entender o caminho verdadeiro que ele deve seguir. Os pais aconselhando os filhos, trazendo ele na direção do Senhor, para que eles então possam enxergar e deixar as suas rebeldias e voltar para o Senhor nosso Deus. E o quanto equivocado espiritualmente eles estão, ou seja, quando eles olham essa luz que é os pais, eles começam a entender como que eles estão sendo equivocados. Fala, poxa vida, os meus pais me criou a vida inteira ensinando a palavra de Deus, hoje eu estou negando. Os meus pais me ensinou a ir à igreja adorar a Deus, agora estou indo em outro lugar. Então os pais precisam ser essa luz para os filhos, para eles começam a enxergar que eles estão sendo equivocados, que estão deixando de adorar a Deus.
e de ter uma vida espiritualmente abençoada pelo nosso Deus, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo, ou seja, os pais precisam estar sempre orando pelos filhos. Não às vezes, meu filho não tem mais jeito, não, já deixei ele para lá, já não vou mais orar. Não, os pais têm essa responsabilidade de estar sempre orando pelos filhos, para que os filhos comecem a enxergar, reconhecer que eles não aprenderam dessa forma, que eles não receberam esse ensinamento, que eles estão sendo equivocados, estão deixando de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, de estar na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Chegamos mais no final de um estudo. Agradeço a Deus, agradeço a sua vida por esse momento, de você estar conosco, de nós estarmos aqui juntos na alegria do Senhor, nessa reunião, nessa live. Agradecemos a Deus também por essa possibilidade, a internet. Eu estou aqui, os irmãos estão nas suas casas, às vezes uns próximos, outros muito distantes, outros um pouco mais distantes, mas junto, reunido no nome do Senhor Jesus e nesta live maravilhosa, onde Deus nos colocou para nós estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus. Convida mais pessoas para a próxima quarta-feira. Diz que vai ser uma benção, porque vai ser uma benção mesmo. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre o relacionamento entre nora e sogra. É importante também, muito importante, muito importante. Lembrando que nós estamos falando de relacionamento em família. No contexto geral, estamos falando de relacionamento em família. Então, na próxima quarta-feira, nosso título é Relacionamento entre nora e sogra. É muito importante, porque o relacionamento, quando ele está diante do nosso Deus, é uma benção. Agora, quando nós queremos fazer do nosso jeito, do nosso costume, tudo vai dar errado. E nós precisamos, então, guardar a palavra de Deus, andar dentro da vontade do nosso Deus. Então, vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado em nome de Jesus por essa noite, por essa live, pelos irmãos que estão conosco, por que nós estamos reunidos na Tua presença. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa abençoar esta casa, abençoar este lar, esta família, que o Senhor possa fazer, meu Deus amado, a Tua grande obra na vida de todas as pessoas, que o Teu milagre possa ser realizado, meu Pai. Meu Deus, nós oramos agora por aqueles que estão doentes, nas casas, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando os problemas, dificuldade. Pai querido, nesta noite, nesta live, Senhor, eu peço, meu Deus amado, que as Tuas mãos sejam agora estendidas sobre esse lar, sobre esta casa, sobre essa pessoa, sobre essa família. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para nós entender, meu Pai, o grande trabalhar do Senhor sobre a nossa vida. E por isso, nesse momento, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado. Compartilhe essa live, comenta, curte, porque você fazendo isso, ela vai alcançar também as pessoas que estão no perfil seu aí também, tá bom? Então, se você compartilhar ou comentar ou curtir, as pessoas que estão aí no seu perfil, elas vão receber essa notificação. E mais pessoas vão ver essa live, vai participar, e Deus vai abençoar poderosamente. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado por você ter nos ajudado nessa live. Fico grato a Deus e a você em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, às 19 horas.